Dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado, o DF Record recebe hoje Paulo Roque, do Partido Novo. O tempo da entrevista é de 10 minutos, com tolerância de 1 minuto para a conclusão das ideias. Foram convidados os pré-candidatos mencionados na última pesquisa de intenção de votos da Real Time Big Data, encomendada pela Record TV, desde que os partidos tenham ao menos 5 representantes na Câmara dos Deputados. Aqui comigo, ao meu lado, está a repórter, cientista político, repórter da Record TV Brasília, Mara Mendes. Candidato, seja muito bem-vindo aqui à Record TV, prazer recebê-lo. Eu que agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui. Eu estou, na verdade, na casa onde eu comecei trabalhando como repórter de TV. Que legal. A minha carteira foi assinada pela primeira vez como repórter aqui na Record. Então, sou jornalista, advogado, né? Exerci no primeiro momento o jornalismo com muito gosto e depois me formei no CEUB, estudando de bolsa no CEUB, e me formei em Direito e hoje exerço a advocacia. Mas eu sempre tive um carinho muito grande por essa casa que me acolheu num momento muito importante da minha vida. Perfeito. Como eu falei das regras no início, vamos agora ativar o nosso cronômetro e eu gostaria de começar falando com o senhor, perguntando, na verdade, quais são os requisitos, né? De que maneira, na verdade, um senador ele pode contribuir para o desenvolvimento sustentável aqui do Distrito Federal? Quais seriam esses artifícios que o senhor poderia usar como senador, caso eleito, para ajudar o DF? Olha, primeiramente, não basta só o pensar correto, você tem que agir de forma correta. E nesse sentido, primeiramente, o meu mandato, amanhã a população do Distrito Federal me dando mandato, eu pretendo exercer esse mandato de forma totalmente simples, sem nenhuma ostentação, sem usar o plano de saúde pago com dinheiro do telespectador que está me assistindo, porque ele que paga o dele, então não faz sentido que eu use o dinheiro dele para pagar o meu plano de saúde, para pagar auxílio moradia. Um mandato que deve ser absolutamente simples, sobretudo em função da nossa realidade. Agora o seguinte, partindo para uma situação do que nós devemos enfrentar para melhorar a situação do DF, primeira coisa, a saúde no DF está numa situação, infelizmente, muito triste. Porque as pessoas querem falar, é cirurgia, não é cirurgia, é uma simples consulta. Uma simples consulta, as pessoas têm que passar horas numa fila de uma UPA para uma simples consulta e, aliás, vão para a fila de madrugada sem a certeza que vão ser atendidos. Dão 10 senhas e depois, como é que fica aquelas 50 pessoas? Volta no outro dia, se não forem atendidas no outro dia. Isso é falta de atenção com o cidadão. Não pode ser assim. A situação na saúde do Distrito Federal merece a atenção de todos os representantes do Distrito Federal e eu não vou estar desconectado desse grande problema. Outro grande problema no DF é que nós temos que pensar 24 horas em dar a melhor solução para o DF, a questão da oportunidade para os jovens. Você tem hoje no DF 300 mil desempregados, a maioria desses desempregados nós temos jovens, na maioria desses desempregados, ou seja, eles querem começar, não conseguem começar e começam a deixar o Distrito Federal, deixa o nosso país, nós perdemos a nossa melhor força. Então, temos que estar conectados permanentemente com esses grandes problemas do DF. Um senador não está no Senado, mas não pode abandonar esses temas. Ele tem que estar conectado com o cidadão, porque o Estado não existe para ele. O DF não existe para o DF. O DF existe para o cidadão. Se o cidadão, o Estado não consegue entregar ao cidadão aquilo que ele deve entregar e não é a favor, o Estado está falhando e a função do senador está o tempo todo conectado com esses grandes problemas que afligem a população do DF. Olá, doutor Paulo. Eu agora, aproveitando essa resposta do senhor, eu coloco a questão da redução do ICMS sobre os combustíveis. A Secretaria de Economia diz que o Distrito Federal deve ter uma perda de arrecadação aí de quase 2 bilhões de reais. Então, é um problema que em 2023... vamos enfrentar e quem vai estar no Senado também vai enfrentar por representar o Distrito Federal. O que se fazer nessa situação? Porque pode faltar recursos. Agora, primeiramente, o seguinte, isso é uma questão que eu sempre defendi, a redução do ICMS. Então, por quê? O consumidor, sobretudo o que menos ganha, o de baixa renda, é que mais paga imposto. Então, olha a questão do combustível. Então, quando você pega essa tributação sobre o consumo, que ela é pesadíssima no Brasil, ela onerava e dificultava, sobretudo, a vida de quem? De quem ganha até um salário mínimo. Então, isso era profundamente injusto. Então, essa redução está na média internacional, ou seja, o imposto sobre o consumo, ele na média internacional dos países que dão certo, não é acima de 20%.
Agora, o seguinte, o que o DF tem que fazer? Ele tem que adequar, tem que gerir seu orçamento. Que no DF tinha lugar cobrando mais de 30%, né? Sim, você tem a tributação sobre o consumo, a tributação histórica aqui do consumo, sobre combustível, sobre energia, você tem uma tributação acima de 40%. Isso no mundo que deu certo não é assim. Então, o que você tem que estar preocupado? Primeiro, você tem que gerar riqueza no DF. Então, os jovens, como que nós vamos deixar essa massa de jovens totalmente desamparada aqui no Distrito Federal? E você tem que pensar 24 horas o seguinte, temos que criar oportunidades para esses jovens que estão nas regiões administrativas sem oportunidades. E como é que você cria oportunidades para esses jovens? Primeira coisa, o DF tem que parar de pensar que a única solução aqui é o setor público. O setor público é importante, mas ele não gera todos os empregos que nós precisamos. De cada 100 empregos no DF, apenas 2 são do setor público. De cada 100, apenas 20 são do setor público. 80 são da iniciativa privada. Então tem que fomentar, estimular para que a iniciativa privada gere mais empregos, porque gerando mais empregos, gerar mais riqueza, você vai gerar mais impostos. Gerando mais impostos, você movimenta a economia no Distrito Federal. Nós temos uma situação particular belíssima no país. Nós temos aqui o setor público aqui. A renda per capita no DF é a maior de todo o Brasil. Nós estamos falando também, né, da arrecadação do Distrito Federal, que incorpora município e estado. Não interrompendo, mas já interrompendo, eu queria saber o seguinte, quem está vendo o senhor pela primeira vez, nós estamos falando com um advogado, com um jurista, com um jornalista. Na prática, o que o senhor pretende fazer no Senado de medida efetiva para quem está nos assistindo? Porque promessa de educação, de saúde, está todo mundo falando. Agora, olhe no olho do seu eleitor aí e diga o que o senhor vai fazer. Primeiramente o seguinte, quem está me assistindo agora vai ver, amanhã o Paulo Roque eleito vai ver um mandato exercido de uma forma totalmente diferente, porque somos diferentes. Então, vamos brigar por aquilo que realmente interessa ao cidadão. É essa a diferença, conectar com o problema que o cidadão vive. Não adianta eu falar que o meu mandato está sendo exercido da forma melhor possível se eu não estou conectado com o problema do cidadão. E qual que é o problema do DF hoje? O problema do DF hoje é geração de riqueza, para gerar oportunidade para os jovens. Qual que é o problema do DF hoje? O problema do DF hoje é saúde, então tem que estar conectado com esse tema, buscando que os recursos sejam adequadamente aplicados. Eu estive no Sol Nascente esses dias. Não é factível que em pleno Distrito Federal, em plena capital da República, uma criança tenha que andar 4 quilômetros a pé para ir até a sua escola. Isso acontecendo em pleno Distrito Federal. Isso não é factível, isso não é para acontecer. Então o que as pessoas que estão me assistindo agora podem esperar? Um mandato exercido de forma digna, autêntica, cuidando dos problemas que realmente interessam ao cidadão, a quem está me assistindo. Agora, doutor Paulo, o Novo não vai querer o fundo eleitoral. E como então vai se dar a campanha do senhor? Porque aí é diferente, né, de outros candidatos que vão utilizar o fundo. Como é que o Paulo Roque vai processar essa campanha? Olha, da mesma forma que nós elegemos o melhor governador do Brasil, Romeu Zema. Romeu Zema foi eleito sem fundo eleitoral, sem um centavo, uma das campanhas mais baratas de todo o país. Então, nós temos deputados estaduais, deputados distrital eleito gastando 20 mil reais. Nossas campanhas são baratas, porque hoje nós não usamos o fundo eleitoral, por quê? Por uma questão de dignidade. Você tem um país onde 30 milhões de famílias vivem com até um salário mínimo, e você usar um fundo eleitoral de 5 bilhões e aumentou de 2 bi para 5 bilhões, no país onde você tem problemas, 50% das residências não tem coleta de esgoto, isso é de causar vergonha na pessoa que usa essa situação. Então o Novo, por questão de autenticidade e de dignidade, se recusa a usar. Então vamos fazer campanha como fazemos. Como o Zema ganhou em Minas, como tivemos nossos deputados federais eleitos. E aqui anotem, hoje as pesquisas dizem que de cada 10 pessoas que conhecem o Paulo Roque, 5 votam no Paulo Roque. Então, se nós ampliarmos o grau de conhecimento, meu grau de conhecimento, posso dizer a vocês aqui hoje que o Paulo Roque pode ser sim o próximo senador do Distrito Federal, inclusive sem um fundo eleitoral.
Como é que o senhor está encarando essa disputa que a gente está vendo aí bastante acirrada, né? Uma vaga para muitos candidatos. Nós temos aí Damares, Flávia Arruda, inclusive Flávia será entrevistada aqui pelo DF Record, Damares foi ontem. Como é que o senhor está vendo essa corrida aí por essa vaga no Senado? Tá difícil? Tá complicado? Eu respeito. São candidatas que têm o meu respeito, mas o que nós defendemos é totalmente diferente com relação a os outros candidatos. Então, cada um vai disputar na sua vida aquilo que defende. Nós vamos defender aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós realmente entendemos, que o Estado deve existir para o cidadão e não o contrário. Não é o cidadão que tem que existir para o Estado. O foco é sempre melhorar a vida do cidadão, respeitando ele, inclusive, na forma que fazemos campanha. Não pode hoje um mandato, a política, ser um meio de melhorar a vida do político, o que, infelizmente, tem acontecido muito no nosso país. A política tem que ser usada de forma digna e tem que ser exercida como uma das mais altas missões que o cidadão pode receber para representar a população, para transformar a vida da sociedade. É nessa missão que eu vou estar empenhado. Ou seja, a política não ser uma profissão, né? É o que nós sempre defendemos, é o que o Novo defende. Candidato, obrigado pela sua participação aqui no DF Record, foi um prazer recebê-lo, conhecer suas ideias. Eu acredito que o eleitor do Distrito Federal também tem esse mesmo sentimento. Eu agradeço imensamente. Na última campanha, com apenas 3 segundos de televisão, só podia falar, sou Paulo Roque. Tive 202 mil votos. Espero que nessa eleição a gente possa ter o Paulo Roque, o senador vitorioso do Distrito Federal. Mara, obrigado também pela sua participação aqui no DF Record. Obrigada, Alessandro, e obrigada, doutor Paulo Roque. Eu que agradeço imensamente pela oportunidade. Bom, e amanhã o DF Record vai entrevistar a pré-candidata ao Senado, Rosilene Correia, do PT.